Olá, pessoal! Tudo bom? Tudo bom com vocês? Comigo tá tudo ótimo, fora essa chuvarada, né? Que chuva! É limpeza demais, né? Hoje nós vamos fazer dicas de Feng Shui. Eu e a Helene vamos dar algumas dicas de Feng Shui. Começou no novo, você mexeu na sua casa? Não mexeu na sua casa? Então tá na hora, boa noite. Tá na hora de vocês mexerem na casa de vocês, né? E oi, Maurício, precisamos marcar uma live, hein? Suas peças são muito lindas e as runas são maravilhosas. E então, gente, nós vamos hoje falar sobre algumas dicas, né? Dar algumas dicas. Vocês podem perguntar, fazer as perguntas, tá? Vocês podem perguntar. Eu já vou até convidar a Helene. Então, vocês podem perguntar qualquer coisa que vocês queiram. Deixa eu me ver aqui como que eu faço. Quando eu não tiver perguntas, eu vou estar utilizando Deixa eu ver se eu consigo convidar aqui. Ué? Nossa! Apareceu! Deixa eu pôr aqui. Deixa eu centralizar aqui. Eu não gosto de que a minha cabeça fica cortando. Não é bom no Feng Shui. Você sabe disso, né? É lógico. Então, por favor, não corta. Sua cabeça está cortando. Calma, mulher! Feng Shui é com calma também, não faz de um dia pro outro. Como? Tudo bem, eu nasci de 9 meses, tá certo. Não, você quer fazer Feng Shui vapt-vupt, você fica atiçando o pessoal, o que é que eu faço pra ontem? Não é assim, não. Não, com certeza não. Cada ambiente, cada pessoa tem uma energia, então não tem jeito. E aí, como você está? Com certeza. Hoje eu tô bem, graças a Deus. Colocando um monte de coisa em dia. Eu escutei você falando das peças do mal, a gente tá colocando um monte de coisa para entrega essa semana, que tem um monte de coisa. Que bom! Só novidade aparecendo aí. Ótimo! Novidade é sempre bom. Bom, é aquele negócio, né? Para quem trabalha com Feng Shui, a vida da gente é em função do Feng Shui. Então tem que pôr a coisa para andar, não importa. Pode ter um monte de coisa, mas tem que pôr tudo para andar. Porque a gente não trabalha só com Feng Shui, né? Porque as pessoas esquecem que elas têm que ter várias entradas de dinheiro. Então é assim, eu faço Feng Shui, mas eu posso indicar alguma coisa que eu confecciono, que eu sei a energia em que eu faço, para poder resolver o problema da pessoa na casa. Por exemplo, vou pegar um negócio aqui. Por exemplo, eu também pinto imagens, né? Então, eu fui pegar uma Santa Sara que eu tenho ali, tá? Que é uma encomenda. Então, assim, a gente precisa estar movimentando a energia para isso. Eu pinto São Miguel. E qual é o diferencial? No São Miguel, as asas do São Miguel vai ser na energia que a pessoa quer. Sim, então, com certeza. É que assim, né? As pessoas, elas fixam ideias preconcebidas de revista. Mas dentro do que a gente trabalha, tem N opções. E dentro da Escola Chapéu Negro, que é o que mais te facilita curas, ativações e movimentação de energia, melhor ainda, porque você consegue adaptar várias coisas para ativar, para movimentar energia. Então, isso ajuda bastante. Eu estava falando com uma cliente hoje, que ela está tipo meio que entrando na terapia alternativa, terapia holística e tal, né? E ela estava comentando sobre a flexibilidade das coisas, né? Que nada é fixo, nada é aquela função. Cada casa é uma casa, cada pessoa é uma pessoa. Então, nada é estático, tudo é móvel. Nunca. Tudo. Então, assim, ao aplicar o Feng Shui, também ensina a pessoa a limpar, a cuidar,
a poder trocar, entender por que ela pode trocar por outra coisa, de repente ela tem uma afinidade, que nem você está falando dos anjos, da imagem da santa. Cada religião pode fazer Feng Shui? Pode, porque o Feng Shui não é uma religião, é uma ativação de energia. Então, o que acontece? A pessoa cultua a mão de Alá, o olho de Horus, cada um tem uma afinidade energética, né? Falando das imagens dos anjos, que nem o Arcanjo Miguel. Então, tem pessoas que me pedem o Arcanjo Miguel com aquele manto dele em vermelho. E tem em azul. Só que elas não sabem a diferença. O em vermelho é quando ele ainda era um anjo. E o azul é quando ele ascensionou. Ele passou a ser um arcanjo. Mas se a pessoa está na energia do anjo, daquela veste vermelha, ok, é o manto vermelho. Exatamente. Mas vamos supor, a pessoa cultua imagens da cultura afro, que são várias, cada uma mais linda que a outra. A cor nesse caso, cada um tem o seu e não tem muito como variar. Alguns têm algumas variações, mas são poucas. Mas a imagem em si é representativa. Então, o que adianta eu pedir para a pessoa colocar uma imagem de anjo se ela cultua uma imagem afro? Então, ela coloca a imagem afro, que é a proteção que ela sente. Ah, eu vou colocar o baguá na porta. Tá bom. Você entende o baguá? Você sabe qual baguá colocar? Por que você está colocando baguá? Eu sei por que eu coloco um baguá, mas o cliente às vezes não sabe por quê. Então, quando eu coloco, eu explico o motivo. Estou colocando por tal motivo. Então, ele não é só uma proteção espiritual, ele é uma proteção energética de uma situação que não pode ser mudada. Mas ela pode colocar mais alguma coisa que ela se afine à proteção. O que ela se sente protegida? Então, a partir dali. Porque a gente mexe com essa conexão, porque a conexão é ela com a casa. A gente só é um instrumento de codificação dos sinais. Exatamente. Tá? Porque se fosse por outras escolas, a gente falava assim, ó, muda de casa, derruba tudo e constrói de novo, porque é assim que acontece. Ponto. Não tem muita justificativa nessas escolas. Elas são assim, não estão erradas, só que para o nosso mundo, né, ocidental, com N restrições, para o nosso poder aquisitivo, né, Silvia? É aquela coisa, com apartamentos cada vez minúsculos. Hoje, a partir da pandemia para cá, que o pessoal voltou a ter uma identificação com casa, com cuidar, com os animais, com plantas, porque estava se perdendo. Tudo isso estava se perdendo. Então, assim, sim, existe um ciclo de renovação do que já era natural. Muita coisa... as pessoas se sentiram desesperadas de ficar em casa. Não tem por que estar desesperada, porque, assim, era o natural. A gente que foi saindo do natural e agora, né, por questão de trabalho, escola e tudo, mas agora voltar ao normal está sendo uma coisa que tem que ser reaprendida. Olha que coisa, né? Então, assim, quando a gente fala assim, olha, antigamente nossos pais, nossos avós, porque a gente já passou da fase do Cabo da Boa Esperança, né, do meio século. Então, assim, nossos pais colocavam travesseiro, colchão, tudo que podia pro sol de manhã cedo. Era aquela coisa de abrir a casa toda de manhã cedo. Então, era chamar o cachorro para levantar todo mundo tinha que acordar naquele horário. Era uma coisa que era para estar vivo, né? Era a energia Quando dava umas 5 horas antes das 6, começava a fechar tudo. Tudo era fechado. Dificilmente ficavam coisas abertas, não sei quando era calor demais. Por quê? Era energia. Se trazia energia para casa e se controlava essa energia durante a noite para poder dormir. Né? Para poder ter o sono, ter a proteção, a segurança. Era essa a ideia. Quanto mais escuro, a segurança tinha que ser maior. Então, o fechar, o cuidar, o proteger. Então, essas coisas que são naturais, Silvia, que são aplicadas no Feng Shui, a pessoa acha que é do outro mundo, e não é. Era uma coisa que normalmente se fazia. A questão de voltar a casa para um ponto cardial, para uma proteção, dependendo da região do planeta que está, é uma necessidade, é que nem a gente está falando agora dos desastres que andam acontecendo. O ser humano está perdendo o sentido de proteção, o sentido de segurança. Como é que você vai andar numa montanha em época de chuva? Ninguém faz isso. Mas pode, seguro. Não, não é seguro. Nem com equipamento. Então, o pessoal está indo contra a lei da natureza. E está culpando a natureza de uma coisa que é natural, está ali, vai ser sempre assim.
tanto o homem fez que, vamos dizer assim, a natureza está, não é se vingando, mas ela está Não, ela está mostrando. tentando voltar a ser o que ela era. Ela é automática, ela vai tentar se regenerar de alguma forma, porque o ciclo dela é esse. Então, que nem a gente fala da enchente. Qual que é o erro? O erro está em que todo mundo, todos os governos, em quase todos os lugares, fazer um rio retilíneo. Esquece que o rio tem que ser sinuoso. Então, cada vez que ele tentar controlar o rio, ele vai transbordar para algum lugar, ele vai fazer isso. E então, se colocar muito cimento, tirando a terra também, porque quem vai absorver a água? Entendeu? Você sentir que você está num lugar que só tem cimento, vai dar encrenca, uma hora vai estourar o cimento, uma hora vai a planta vai eclodir, a raiz vai ser para fora, vai rachar a parede. É uma coisa que, naturalmente, o ser humano deveria estar atento. Então, quem que é do interior entende essas mudanças, entende onde que ele pode e não pode estar. Os animais, qual que é a preocupação maior? Quando existem essas desastres naturais, o animal é o primeiro a perceber. Se você perceber que o pássaro não canta, que os cachorros estão acuados, que os animais estão irritadiços, pode prestar atenção que alguma coisa vai acontecer. Então, eles mudam. Cadê que o pessoal presta atenção? Cadê que o pessoal presta atenção que o passarinho não está cantando? Cadê o pessoal que está no dia a dia atribulado, tem que pagar conta e esquece que está vivendo? É um ser vivo. Assim como ela dá os sintomas, ela mostra. Agora, então, mesmo, agora há pouco, eu estava lá na casa, na oficina, né? Que a gente tem uma oficina de costura. É o ateliê. É o ateliê. Nós estávamos no ateliê que tem a oficina também, né? Então, e lá é uma casa. De repente, antes de começar a chuva, você ouvia todas as maritacas, todos eram maritacas voando e fazendo maior berreiro. Porque elas estavam indo para algum lugar, por quê? Porque vinha a chuva, dito e feito. Veio a chuva. Aqui a gente está numa zona perto do Parque Ecológico do Tietê. Então, a gente tem um tráfego de voo aqui dos urubus e das maritacas. Então, a gente tem os horários certos, de manhã cedo, que elas vão para o parque, e o horário que elas voltam para o ninho, porque elas vão passear no parque para comer, porque tem mais frutas, e voltam para o seu ninho, que é um lugar mais seguro que elas têm, que é num parque retilíneo que chama Parque de Ticoatira. Então, os urubus, eles vêm quase no mesmo horário. E eles coabitam numa boa. Cada um vai na sua vibe bonitinho. Elas gritam e eles vêm planeando, dormindo, voltando para o lugar. E a gente tem, porque tem pombo demais. Tá, ninguém percebeu que tem um gavião rondando. Então, assim, sumiu outro animal, sumiu outro... Se tem pomba, é o alimento do gavião, ele vai pegar. Então, tudo tem um motivo de estar ali. Houve uma incidência... Né? É um ciclo evolutivo, é um ciclo. Então, assim, é natural e o pessoal quer exterminar isso, achar um absurdo isso. Falei, vocês têm que parar com essa mania de querer, sabe, cortar a natureza. Tá tendo um surto aqui na Zona Leste de escorpião. A sua amiga aqui teve um susto porque um escorpião caiu no meu braço, deste tamanho. A minha sorte é que eu joguei e ele não deu tempo de dar o bote. Mas qual que é o problema? O pessoal joga tudo que pode e não pode nos ralos dos esgotos. Tem aquela coisa, vamos exterminar todas as baratas, porque enquanto tiver barata ele não sai, porque tem ali. Mas vamos exterminar, porque não pode. Mas vamos exterminar os ratos também, porque não pode. Aí tem uma parte onde sempre havia galinha. Tinha um senhor que morava perto de um... A galinha come o escorpião. Então, mas na região, o que era? Tinha as torres de alta tensão, o senhor tinha uma casa, então ele usava aquele terreno para criar galinha. A Eletropaulo foi lá, fechou tudo e falou, não pode pôr mais. Só que a Eletropaulo não cuida, porque é um terreno totalmente fechado, sem entrada. Eles fecharam e não tem entrada para ninguém. E o que acontece? Tá sujo, tem rato, tem tudo ali, e os escorpiões vão. Aí eles entram pelo circuito de encanamento do esgoto e eles vão aparecer em tudo quanto é lugar.
Simples assim. Aí você tem remédio? Não tem remédio para isso, porque é uma coisa que você não tem onde jogar. Assim, literalmente, olha, eu vou acabar com o ninho. E o pior de tudo, que a gente andou pesquisando e tudo mais, não é o problema do grande. O problema é quando você acha os pequenininhos. Porque onde houver pequenininho, tem fêmea que se reproduz sem macho. Então, e aí? Como é que você mata? Como é que você acha isso daí? Tá sendo um desespero, mas o que que é? É uma cadeia em que foi quebrado um ciclo dela, e que agora... Então, tipo assim, como é que você faz? Então, quando a gente fala do Feng Shui, você e eu, a gente tem a mente aberta totalmente para uma série de coisas que normalmente deveriam acontecer e não acontecem dentro de uma casa atual. Porque antigamente, sim. Antigamente tinha bicho, cachorro, gato, papagaio. A casa tinha movimento. Então o Qi estava totalmente circulando o tempo todo. As casas praticamente eram todas muito parecidas. A cozinha sempre era o último cômodo de uma casa e não a primeira, que nem num apartamento. Então você tinha que passar pela casa inteira para chegar na cozinha. Você não tinha uma escada logo de entrada numa casa. Você tinha que ir para um corredor para entrar, para subir para casa. Então foram se adaptando a arquitetura dos imóveis para facilitar em alguns aspectos e, né, atrapalhou em outros. Então, a nossa função, além de só decorar, não é só decorar, a gente tem que ver toda essa estrutura e o que a gente pode fazer com ela, porque muitas delas a gente não tem que falar assim, olha, tira a cozinha do quarto na sala, põe a cozinha no quarto e o quarto na sala. Não tem, né? Então você tem que readaptar. Então, é nesses casos que a gente fala dos instrumentos mágicos do Feng Shui. Porque a gente está fazendo uma reorganização para que o Qi entre e traga a prosperidade que a pessoa precisa. Muitas pessoas vão falar assim, eu tenho casa com criança, cachorro, papagaio, e a casa da vira uma zona. Só que essa zona que o pessoal comenta, você está o tempo todo arrumando. Então a energia está fluindo, não está parada, estática, eternamente bagunçada. Está em movimento. O tempo todo. Então, assim, aquela preocupação que a pessoa fala, como se a casa que a gente fizesse, ela fosse ficar igual casa Cláudia, de casa de decoração. Nunca, né? Porque não tem uma vez que você vai fritar batata que o fogão não vai ficar aquela lambuzeira toda. Por mais que você tente, a não ser que você tenha uma air fryer, né? Então, você tem que usar a lógica das coisas. Você usou o fogão tá sujo, você limpa, mas ele continua sendo o teu cofre, o teu segredo, tua mina de ouro dentro da casa, coisa que muita gente não dá valor. Por quê? O pessoal costumou comer fora, costumou comer micro-ondas, que não pode no Feng Shui. Eu não tenho forno de micro-ondas até hoje. Não tenho. Uma porque eu não gosto do sabor. Assim, ajuda a descongelar. Meu, se você tem paciência, você vai descongelar normalmente, tira de um dia para o outro e tudo bem, entendeu? Você se adapta a trabalhar naturalmente. Porque se você põe no micro-ondas, você pode ver que até na hora que descongela o gosto está aguado. Já não é mais a mesma coisa. Você já pré-cozinhou alguma coisa ali. Não tem... Então, na boa, se readaptar ao normal. Olha que absurdo. Então, quando alguém fala alguma coisa para mim, aquilo já é natural. Então, para a pessoa não é. Então, ela achou, nossa, a limpeza, né, o cuidado, aquela coisa de você ter plantas e ter que pôr água, limpar, tirar matinho, erva daninha e tudo mais, entendeu? Então, as pessoas, elas entraram numa agora de cuidar da casa, então a preocupação se tornou mais interessante para o Feng Shui. Ver que ele voltou com uma força de novo, né? Porque é meio sazonal isso. Ele voltou com a força de novo porque as pessoas adquiriram casas, estão reformando, estão pintando, estão arrumando. E a partir dessa parte, é muito fácil aplicar o Feng Shui. Mas a partir do momento que você tem uma casa pronta, você vai ter que fazer adaptação. Não tem outro jeito. Sim. Né? E a gente tá o tempo todo, né, Silvia? A gente tá o tempo todo, porque uma oficina não é legal, o tempo todo tem que estar arrumando. Imagina uma oficina de costura. A oficina de costura é até legal, Silvia, mas eu mexo com madeira, né, meu amor? O técnico do computador outro dia ele falou assim, então, falei, ele não tá na oficina, nem ele, nem o celular. Então,
Você sabe por que a ventoinha não está funcionando. E eu já tinha limpado, você não está entendendo. Eu passei o aspirador, limpei com pizza. Na hora que ele tirou a peça, tinha uma camada. Então a gente não vê, né? Tem hora que não dá para ver. Então, é muita poeira mesmo. É o que falam que estão jogando no ar alguns produtinhos aí, né? E acaba entrando na casa da gente e a gente tem que, realmente, eu passo aspirador todos os dias e sempre tem aquela camada. Mas é o normal, né, Silvia? A gente, e cada vez mais, porque a população agora, o número de carros, o pessoal fumando, locais que não tem, ultimamente não estava tendo chuva, agora estava tendo, e era uma das previsões que eu falei para o Maurício, porque ano passado teve uma estiagem muito grande, eu falei para ele, este ano é bem provável que tenha muita chuva, e o pessoal pode esperar, porque vai alagar todo mundo até março. Então é uma coisa que o pessoal sabe que vai acontecer, sabe que tem problema, e mesmo assim ficam em lugar que não pode, entendeu? Quer construir casas onde não dá. E o nosso governo, e os bairros, os estados, os municípios, eles não se preocupam com a infraestrutura, entender como é que funciona o rio, como é que funciona a movimentação de chuvas. Isso daí é uma coisa que eles acham que é bobeira, né? Eles acham que é uma bobeira isso. Mas se você analisar... Sabem como funciona o nosso entorno, que é muito importante, o nosso entorno. Mas então você vê quando meu pai... Vamos dar algumas dicas do que a pessoa, como é começo de ano, né? O que a pessoa pode fazer para mudar algumas coisas. Então, eu vou fazer assim, como ninguém pôs nenhuma pergunta até agora, eu tenho um... O pessoal só está curtindo. Oi? O pessoal só está curtindo a conversa. Eu tenho cartas, né? Cartas do Feng Shui. Para cada área. Oi? Vamos falar para cada área? Então, eu vou fazer assim, eu vou tirar uma carta, vai vir um ambiente... E a gente fala sobre esse ambiente, o que pode ser feito nesse começo de... Bom, saiu a área da saúde e da família. A simbologia é essa. Da saúde e da família, a parte do... Não central, a saúde é a área... Baguá, né? A área da família. Porque a saúde é o centro. Mas aqui eles também está vinculado à saúde. E família, né? Então, o que a gente pode fazer para melhorar essa área e o que pode acontecer na vida da pessoa? Então, a área da saúde, a área da família é a área da madeira, né? É a área que você tem que colocar os tons de verde, de azul, claro. As áreas que você trabalha com formas cilíndricas, então tudo que está ligado à madeira em si, né? Porque geralmente o pessoal que nem pergunta, se cai, que nem na cozinha, eu uso madeira, né? Vamos supor, o pessoal fala, eu uso móveis, tenho móveis, eu vou dar um exemplo da cozinha. Eu tenho móveis de madeira, mas se essa madeira for pintada de branco, ela já não se torna mais a madeira, porque a predominância do branco se leva ao metal. Então você tem que fazer a mudança da energia para poder entender, porque as pessoas entendem assim, porque eu tenho móveis de madeira, então eu tenho madeira. Não. No caso, dependendo do ambiente, o móvel pode ser de madeira, mas ele tem que ser madeira, na cor de madeira, escura ou clara, mas ser a madeira, que você veja ela. No caso de não ter, você coloca plantas, né? Sim. Aí a gente tem um catálogo de plantas que você pode cultivar dentro de casa, com questão de luminosidade, de ventilação e tudo mais, e aquelas que adaptam, porque não adianta você colocar uma planta que vai morrer. Né? Que nem tem pessoa que tem mania de colocar planta decorativa e não entende que naquele ambiente ela não vai se dar bem. Então pode ser um vaso com um cachepô de madeira, um cachepô de vime, mas que algum detalhe que remeta à madeira, ele já se torna um ponto, né, de ativação do local. Ele pode se tornar uma âncora, né? Que a gente fala, ativamos esta área. Então esta área ela pode ter um elemento. Eu posso fazer todo o ambiente, como posso colocar somente um elemento para fazer a ativação daquele local. E de preferência planta viva, né? Mas vamos supor que a pessoa não queira colocar planta viva, que foi muito
todas as minhas brigas homéricas, Vai ter que colocar eu planta peço de para a plástico? pessoa, não, plástico não, vai ter que comprar uma planta decorativa de qualidade, não adianta, então você vai gastar dinheiro muito mais do que tendo uma planta. Mas tem que ser Sim. uma planta que esteja perfeita, daquelas realmente de uma casa Vogue, tá? Vai ter que ter. Não adianta você colocar qualquer planta, porque você... Imagina assim, você está ligando a tua família a uma planta de 1,99. Ou uma planta Essa plástica. é essa a validade da coisa que você está colocando na sua casa, essa é a representação. Aí quando o seu cérebro passa pela planta, você não vai ver a planta bonita, você vai ver o preço que você pagou nela, porque é o valor que você está dando aquilo, e não o que você está colocando. Né? Então, quando eu falo para a pessoa o que ela vai colocar, ela tem que realmente se dedicar àquilo. De alguma forma, não é gastar dinheiro, mas é colocar uma coisa que represente uma qualidade. Quantas vezes eu falei para a pessoa colocar uma peça de valor, ela pode colocar qualquer peça de valor. Até uma representação gráfica. Você pode mandar imprimir uma tela de um autor. Vamos supor, na minha cabeça, sempre quando eu falo de prosperidade, sucesso e abundância, eu lembro de uma Ferrari. Ponto. Eu não vou dirigir aquele carro, mas é um status que eu tenho, um visual que eu vou ver. Outra representação que eu tenho, aquele vime da cornucópia, sabe? Com as plantas, com frutas e tudo. A abundância. Então, o que te representa a família? Para mim, representa a família aquelas fotos de estar todo mundo em festa, as pessoas Reunião, né? se olhando. E tem aquela pessoa. coisa, a foto e a representação tem que ter muito cuidado, porque o seu cérebro ele capta detalhes que a sua mente normal não vai perceber. Então, assim, não adianta você, vamos supor, colocar uma foto de família em que tá todo mundo de cara amarrado ou foi um momento que foi tirado no susto. Não, tem que ser uma coisa tipo, todo mundo na piscina brincando, é uma coisa descontraída, solta, do que aquela foto pronta, né? Sim. Quando está falando, como é o lado da saúde que você estava comentando, a gente está falando de saúde de família, então a saúde de todo mundo que mora naquela casa. Quando a gente fala foto de família, necessariamente não precisa ser todos os participantes de uma família. Pode ser a pessoa só daquela pessoa que mora na casa. Não tem necessidade de colocar foto com toda a família reunida, tal. É quem mora naquele imóvel, que aquele é o ambiente que você está cuidando. É aquele quadrado que você está protegendo. Então, o que está ali que tem que ser a prioridade. Que mais que a gente pode colocar? Vamos supor, é um sofá, você pode colocar almofadas nos tons que eu te falei, não precisa necessariamente ser aquela cor. Pode estar mesclada, mas que a predominância seja. Então, não precisa pintar o ambiente de azul ou verde, né? E você colocar livros também. Oi? Posso colocar livros também. Livros. Livros, pode ser. Livros. É que muita gente não se associa livro com família. Então, quando você coloca, você tem que explicar o motivo. Eu coloco imagens que são mais fáceis da pessoa fazer a conexão. É que nem aquela cura. É pra mim, vamos supor, se eu colocar um cilindro... É que nem aquela cura que se faz no banheiro, que você coloca o copo de arroz atrás do vaso sanitário e a pessoa fala assim, mas por que eu vou colocar o copo de arroz? Aí você tem que explicar a história, o porquê, onde dá o arroz. Manda colocar a ketchulita no ralo para você ver o que acontece. Aí você explica para a pessoa, pega um borrachão e tampa o ralo ou compra aquele ralo que você fecha. Então, aí você fala assim, tem que fechar a porta. Se não dá para fechar a porta, compra uma molinha e põe a molinha na porta. Então, o último que sair, né, fecha a porta. Não tem jeito, vai fechar sozinha. Então, tem N opções, mas a ideia principal é que a pessoa entenda por que aquilo está sendo feito. Né? Olha, que no espelho na porta. A minha porta do banheiro eu não posso fechar por causa dos meus gatos. O que você colocou para proteger? Por quê? Aí eu tenho cristal, eu tenho várias coisas. Por quê? Porque é um dos locais onde tem um deles que gosta de beber água. Beber água no potinho, não é torneira, né? E de vez em quando ele dorme em cima da
tampa do vaso sanitário. Eu falo, pois é, você se sente bem aí? Então, amada, você faz um furinho na porta, igual americano, faz um furinho na porta e põe uma aquelas portinhas vai e vem para ele passar por baixo, sair e entrar. Porque assim, animal é capcioso, né? Então ele movimenta energia. Mas é um gato. Exato. Então você Sim. sabe que quando o gato está por ali, ele está transmutando energia. Então, beleza. Se você passou a radiestesia, viu que não tem nada de errado, se você tem suas proteções, e na pior das hipóteses, você tem que manter a porta fechada ou semi-aberta, ou semi-fechada, você coloca um cristal na porta. E coloca o gráfico de radiestesia, porque eu tenho cristal porque a ideia do banheiro. Porque a ideia do banheiro, o banheiro não é um lugar ruim. É que o fluxo de água é muito intenso. Então, o que acontece? Você tem que proteger o imóvel todo dele. Porque senão, tudo que você ganha, tudo que você precisa, vai tudo rala abaixo. Detalhe, o meu banheiro fica na área da saúde. Bem no meio. Bem no meio. Então, né? Você já fez um terrário? O que mais você fez lá dentro do banheiro? Para proteger, no caso, né? Porque aí você pode equilibrar com os elementos, né, Silvia? Então, terrário não posso colocar. Porque se eu colocar... Já viu o que vai acontecer, né? Então, uma jardina, acabou. Eles vão estar lá e vão fazer de banheiro. Então, não tem... com gato não tem conversa algumas coisas. Não, aqui a gente delimitou espaços de gato, porque eu tenho 17. Mas com tanto espaço que eles têm, o local que eles mais gostam é a máquina de lavar. Mas você mora numa casa. Eu moro num apartamento. Então, o terraço deles, a varanda deles é a tela que eu coloquei de um quarto, do meu quarto até a sala. Porque ali eles correm. Eles são extremamente territoriais, né? Então, não adianta. Tem coisas que a gente tem que adaptar. No Feng Shui, a gente tenta fazer todas as curas necessárias quando o viável não se pode fazer, entendeu? Sim, então, assim, quando... no caso, né, vamos supor que você tem uma coluna, uma viga no teto e não tem como você tirar, não tem espaço para fazer, você vai ter que fazer as curas necessárias, encobrir a coluna, a viga, ou você vai ter que colocar as flautas, ou você vai ter que mudar o móvel de lugar, mas alguma coisa tem que ser feita, né? Então, que nem assim, a nossa última modificação, que de tempos em tempos acontece, tem que trocar um fogão, porque de tempos em tempos, né, ele não dura. As coisas não são tão duráveis como antigamente. Então, a nossa aquisição última foi o fogão. Então, todo o cuidado possível para escolher o melhor fogão, com mais facilidade de limpar, porque ele vai ter que estar mantido limpo, organizado, funcionando, porque é ele que traz prosperidade. Ponto. Eu não discuto. Então, quando eu vejo cliente me perguntando de prosperidade, a primeira coisa que eu vou ver é o fogão. Vou ver a área da prosperidade, onde cai. Vou ver toda a movimentação da casa. Mas o fogão é prioridade, porque muita gente não dá importância para ele. Não só não dá importância, como não cuida. Né? Tipo assim, não usa. Eu já tive clientes que não usaram o fogão. Ela comia fora todos os dias, ela mandava trazer comida de fora, porque ela não cozinhava, Silvia. Então ela fechava a tampa do fogão e colocava o paninho, uma planta e acabou. E ela não viu o dinheiro dela, entendeu? Vamos à outra área? Senão a gente começa a falar. Vamos lá. Porque o Feng Shui, ele tem assunto pra caramba. Joga pra cima! Não. Tá saindo coisa assim, iluminação. Dicas de iluminação. Tudo que é iluminação relacionada a fogo, relacionado ao sucesso. Aí nós vamos entrar numa briga que é muito séria, porque de uns tempos para cá o pessoal só usa lâmpada econômica, todas elas são brancas, e no Feng Shui não pode. E eu particularmente não suporto, apesar de usá-las, mas não suporto. Eu sinto a minha energia.
que elas são no tom de amarelo. Elas são Tem, mas econômicas, são bem mais caras. Elas são mais caras do que as econômicas. São econômicas, mas são mais caras. Eu não sei por quê, até hoje eu não descobri qual é o motivo, mas e outra, a iluminação amarela da econômica, ela não é igual às antigas que a gente usava, a incandescente. A iluminação amarela, ela tá muito estranha, ela fica muito apagada. E a ideia inclusive quando eu fiz curso de design de interiores, a iluminação amarela é a única que te dá as cores reais. Então, quando você coloca ela, você vê a cor real de um alimento, você vê a cor real de uma roupa, você vê as cores da pessoa, né? O semblante da pessoa. E a iluminação branca, ela não faz isso. Tanto é que quando você vai cozinhar, quantas vezes você vê a carne meio estranha? E no açougue ela estava super vermelha. Por quê? No açougue, eles usam a lâmpada de Croica, e a de Croica, ela intensiva a cor. Então ela também não deixa a cor natural, que é aquela que você usa nos shoppings, né? Que deixa tudo lindo, maravilhoso, você chega em casa, aquela cor não era mais aquela cor. Né? E assim, quando a gente está ativando algumas áreas, a luz é imprescindível. Mas na área do sucesso, ela é um ponto de ativação da área, porque ela está ligada ao fogo, ao elemento fogo. Então, ela, assim como uma planta pontuda, elas, por si só, já ativam o local. Lógico que a pessoa não vai dar aquele valor de sucesso a uma luminária, a não ser que elas tenham custado muito cara. Mas... Olha, essa é bonita, olha só que bonita. Essa é das antigas, né, Silvia? É artesanal, bonita, né? Essa daí é aquela parecida que você tocava uma vez, ela ligava, duas vezes ela aumentava a intensidade, na terceira ela desligava, não era assim? Era Mais charme, ou menos. Mas essa é da Arte Deco, essa daí é mais antiga. Mas ela lembra bastante dos modelinhos que veio na época que você tocava para ela acender a luz. Era linda aquelas lá. Mas aí vamos ao local. Dependendo do lugar que você vai colocar a iluminação, você tem que saber aonde que ela a parte funcional dela. Não adianta você só colocar luminária, você tem que ter a funcionabilidade. É para ler, só para dar uma ambientação, só para dar uma ajuda perto no telefone. Qual é o tipo de luminária, qual é o tipo de pendente que você vai colocar, porque não é só a luminária de pé, é a luminária de pendurada, né? As lâmpadas de lustres e tudo mais. Dependendo da necessidade que você tem no ambiente. E se você tem espaço para colocar, né? Porque você, quando tem gato, você pensa 500 vezes em que você vai colocar, porque é mais fácil você pendurar tudo, igual a árvore de Natal, né? Porque dependendo do que você coloca, eles vão lá com a patinha e aqui não tá bom, vamos mudar. E quando eles derrubam, eles ficam olhando, olha, caiu. Caiu. Caiu, viu? Mãe, caiu. Ainda fica olhando, tipo assim, o que aconteceu, né? Então, mas o espaço que você tem, porque também a iluminação próxima de você esquenta, pode queimar alguma coisa, pode estragar alguma coisa, que nem o pessoal coloca muita lâmpada direcionada para obras de arte, você tem que colocar a lâmpada certa, com a intensidade certa, porque ela pode queimar ou estragar o objeto. Então, tudo é pensado. Principalmente quando você mexe com iluminação e com coisas que são de aquecer, os aquecedores, lareiras, porque hoje o pessoal está usando aquelas lareiras elétricas ou a gás, que é um perigo. Mas é o que eu estou falando, tudo com cuidado. A lareira também é um ativador de área, mas tem que estar em funcionamento, tem que estar limpa, tem que estar em local certo, porque senão ela derruba todo o resto que você fez, né? Porque o fogo, de todos os elementos, é o mais destrutivo. Sim. Então, tudo que vai, ilumina muito também. Exatamente, você tem que estar sempre equilibrando. Vou ter outra, hein? Eu embaralhei dessa vez, tá? Vamos ver. O que você acabou de falar? Da lareira? Eu tenho que parar de falar. Eu vou ter que parar de falar. Você quer que eu continue? Você quer que eu continue?
Continua, lareira. Você Então, falou que lareira. ela é um símbolo do arquétipo do conforto e da segurança. Porém, todo cuidado é pouco, porque a lareira ela tem que estar ser do tamanho adequado para o local, né, para casa Local, e para o exato. O ambiente. Quando ela não é usada, você coloca o quê quando ela não é usada, Silvia? que você coloca? Você coloca um monte de tralha dentro, né? Não pode, né? Você sabe disso, né? Então, Não quando pode. não é usada, você faz um arranjo de flores, você coloca uma Ou jardineira você pode pequena colocar um dentro, biombo na frente. mas sempre proteger isso. Você sempre tem que colocar como se ela tivesse em funcionamento. Em Sim. alguns lugares já se foi colocado, o pessoal coloca até um aquário em cima, na parte de cima, não dentro, mas na parte de cima, para continuar fazendo movimentação dela. Porque os peixes, nesse caso, os peixes são fogo, né? Então, E outra, se você. Ó, no essa aqui é a minha caso de, Sara, aqui, ó. no caso de, no caso de ter essas raças assim, extremamente agressivas, né? Curiosas. Porque ó, eu vou Aham. te falar um negócio: de todos os animais, o mais respeitado é o gato, porque até o urso tem medo de gato. Incrível, incrível. Então, Quando você assim, não usa quando que nem. lareira, aí você Bom, no pode meu colocar ela caso, como decorativa, né? exatamente, Você mas pode sempre em pôr funcionamento. vela, Por isso, você pode pôr alguma estátua, flores, você pode dar mas um outro é, sentido. mas o sentido de colocar as flores é dar energia para que ela, como se você estivesse ela alimentando com madeira. Então ela está sempre em funcionamento porque a planta está tá ativa, tá viva, no caso. Então a ideia é que a lareira esteja funcionando. Então a planta estando ali é como se a madeira estivesse sendo usada, porque a planta ela vai Consumir. se restituindo, entendeu? Então, assim, quando você coloca peixe, no meu caso eu tenho um aquário com tartaruga. Eu tenho aquelas tartarugas d'água. Aqui a gente fez um acordo, os gatos gostam da tartaruga, a tartaruga gosta do gato. Então o gato às vezes senta nas pedras da tartaruga e fica brincando com elas, entendeu? Para beber água e cutucar a bichinha. Mas se Tá. fosse peixe, eu tava com um problema sério, porque aqui o bando é perigoso. Também, quantos são? Oi? Quantos? Não Quantos entendi. são? Quantos 17. gatinhos são? E quantos 17. cachorros? Dois. E duas É, tartarugas. os gatos Isso estão que dá você ganhando. trabalhar em casa. É. Isso que dá É. trabalhar em casa. Uhum. Aqui eu tenho só 3 gatos, porque não dá apartamento, e um monte de planta. Mas elas não vão na planta, não. Porque elas têm, Então, eu elas estava têm um feliz. matinho delas que eu planto. Plantas assim, a gente tem que ser muito é, entendida de algumas coisas, entender que a energia é assim. Enfim, tínhamos orquídeas lindas. Eu comprei várias orquídeas, estavam florindo. Nunca tinha florido tanta orquídea na minha vida. Eu estava feliz. Deu um surto. Tá travando. Deu um quê? Um surto? Tá travando. Deve ser aí. A chuva aumentou? Oi? Oi, vai. Tava travando. Deu um surto? Oi? Oi? Eu tô Da do net, lado do Wi-Fi, então. final da internet, eu já chamei o. Tá dando bug aqui, não sei por que que tá acontecendo. Tá com bateria. Internet. Tá, voltou? Voltou? Voltou. Voltou? É, Tá. vai e volta, Formiga. mas tudo bem. Vai. Então, deu formiga cortadeira e acabou plantas. Inclusive morango, pitangas e tudo que eu tinha aqui. E agora que elas estão voltando ao normal, mas as orquídeas não resistiram. Foram todas. Mas o resto das plantas agora voltaram e eu tive que cuidar. Aí você fala assim, qual é a representação da formiga, né? No caso do Feng Shui. E a Sim. formiga é mudança.
Formiga é transformação, formigas dizem que é briga também, mas necessariamente é mudança. Da sua casa? Não. Elas não estavam na minha casa, mas elas atacaram praticamente o bairro inteiro aqui. Tinha, num parque, ela tinha né, a casinha delas lá, e elas invadiram a casa de todo mundo. A parreira que a minha vizinha tinha, eles comeram a parreira, as plantas que tinha na praça foram todas. Então, assim, eu comecei a cuidar, porque também. Eu sou daquela, não mata a formiguinha, entendeu? Mas nesses casos, eu tive que salvar minhas plantinhas na raça, com mangueira e tudo, porque elas infestavam, assim. Era absurdo o que acontecia à noite, né? Sinais, é isso que eu falo, as pessoas têm que entender os sinais que acontecem ao seu entorno, dentro da sua casa, entender quando é na sua casa e quando é uma infestação de ordem natural com todo mundo, entendeu? Entendi. Mas a areia está Vou defendida tirar mais agora, uma né? Você pode carta. colocar. Tira. Falar de água? Fama e reputação, a área da fama e da reputação. A carta se Oh, representa assim. oh, meu Deus, o que você quer na fama e reputação? O Geralmente, que a eu gente peço pode para falar? A gente colocar obras de arte, né? Porque. Silvia, eu até colocaria obra de arte, mas pensa no seguinte: fama e reputação está Ah, ligada à própria pessoa. O que ela tem que dar importância do que ela é? O que ela tem que reforçar dela? Um diploma, uma carreira, um estudo, uma conclusão, é, uma medalha que ela tem recebido, qualquer coisa que eleve o ego dela. sim. Não é uma coisa que não seja inatingível, seria uma coisa que ela atingiu, alguma coisa que ela consiga, uma coisa que ela queira também. Então, você tem que dar valor para as suas coisas, porque muita gente tem um monte de diploma e não dá valor a nada deles, nenhum deles. E eu falo que tudo que você aprende nesse mundo, por algum motivo, você vai usar. Eu Alguma sempre coisa fui muito serve. organizada, eu sempre gostei de mexer com papéis, gostei de mexer com decoração. Eu tive que achar um meio termo de tudo isso, porque eu adoro administração. Adoro cuidar de uma empresa, de você saber como é que funciona, como é que cada coisa tem que estar. E o Feng Shui é isso, só que de uma forma espiritualizada. Mas não deixa de ser uma organização, tanto é que eu tenho tudo arquivado em Sim. pasta, é arquivado da forma correta em pastas, eu tenho arquivos, eu tenho planilha, eu tenho um monte de coisa, apesar do dia a Qual é o dia seu você não ter signo tempo de fazer mesmo? tanta coisa. Oi? Qual o seu signo? Peixes. Peixes. Ascendente? Em Gêmeos. A Lua? Tá. Sagitário. Ah, meu ascendente é o Sagitário. Não, eu estava procurando aí onde que está toda essa organização, em qual deles. Eu sou um signo atípico e eu sou uma numerologia atípica. Porque a Ah, minha então tá. numerologia, para trazer dinheiro e prosperidade, não é. Mas a minha numerologia traz. Por incrível que pareça. É a única configuração que tem é, que ela me traz a prosperidade. Olha que absurdo. Então, tipo É assim, ótimo, eu né? também não. Eu também, porque assim, quando todo mundo fala em organização, todo mundo pensa em virginiano. Virginiano não é organizado, ele esconde muito bem as coisas. Guarda em gaveta, em armários e afins e. Ah, tá tudo arrumado. Aparentemente, você abre o guarda-roupa, cai tudo. A organização, quando a gente fala, não é a metódica, mas você tem uma rotina, você tem uma, sabe, tudo bonitinho, saber onde achar as coisas. Eu sou extremada. Eu sou já do tipo assim, se apagarem a luz, eu acho a minha roupa por cor. O maridão fica muito desesperado, porque às vezes eu entro no escuro para pegar alguma coisa, eu nem acendo. Por que você não acende? É vício. Porque você vai apurando Sim. tuas sensibilidades, mas Sensibilidade. é o que eu te falo, é uma questão extremada, não tem necessidade disso, mas o mínimo de organização, onde você guarda as suas coisas, onde você guarda. Que assim, remédio, você tem uma caixinha só para remédio. Você não tem que misturar com perfume, com batom, com. Não. Remédio é remédio, e geralmente está colocado no banheiro em lugar, né, sem umidade. Você pode colocar uma caixinha de
tampa hermética e guardar lá. E sempre que você precisa, tá lá o remédio. De tempos em tempos, olhar a data, vencimento. Isso seria o natural de se fazer. Não é jogando as coisas dentro do armário, jogando as coisas dentro de uma despensa e não olhando, estragou, não. Geladeira, armário, remédios, é uma constante, você sempre está olhando. E roupa, roupa, sapatos, essas coisas, você pode até ser um pouco mais flexível, um pouco mais relaxada, de tempos em tempos fazer a mudança. O que você não usa, o que você tem que arrumar, e nunca manter o que tem que arrumar junto com as coisas normais. Separa, põe num local só para, tipo, coisas para arrumar, coisas para consertar, coisas para doar, para não misturar energia, porque aí você já vai eliminando o problema. A partir do momento que você está ali fazendo, você está até economizando tempo, que a gente fala custo-tempo. Você fica diminuindo o tempo de fazer coisas já no primeiro ato. Se você tem uma roupa que você já sabe que está para costurar, não põe no lugar certo. Separa e coloca no lugar para quando você tiver um tempo para arrumar. Já vai lá então, e já faz o que tem que fazer. Exato. Quando você vai arrumar o guarda-roupa, já não tem mais aquela necessidade de fazer isso. Já está ali, você arruma e vai colocando de volta. É igual quando você fala roupa para passar. Você não mistura roupa para passar com roupa já passada. Então, é a mesma ordem. Sim. Você está ali, tem que fazer, já faz. Você economizou tempo e espaço, porque você já vai aliviando coisas, né? Então, vamos tirar outra. A área do sucesso. Você não deixou nem falar que não é para alcançar a área do sucesso? Vai gostar dessa. Animais. Todos? Animais. É a carta 1. Mas não é esse animal aqui. Vai, desce, Sara. Muito bem. Não, nessa coisa que você toca. Agora tá o meme do momento é a flauta egípcia, que os gatos ficam procurando onde é aquele barulho e falam, quem é a louca que tá tocando isso agora, né? Pois é. Humanos, os animais, eles têm que estar, no Feng Shui, eles têm que estar bem cuidados, né? Os animais... Eles não têm lugar próprio. Tipo assim, eles não têm lugar próprio. Então, esquece casa. A casa é deles também, em todos os lugares. É manter tudo limpo, né? A organização, limpeza e saúde dos animais. Sim. Não tem... E o Feng Shui, animal, os animais, plantas e as crianças, é o Chi que está funcionando, é a energia que está fluindo na casa. Você nunca tem uma casa parada, estagnada energeticamente. Agora que eu cheguei, eu tenho 3 gatos, né? Então, aqui em cima, que é a Sara. Tem o Oliver, que ele veio da minha sobrinha, que foi trabalhar fora do Brasil. Não vou deixar ele na casa lá, então eu trouxe para cá, porque já estava acostumado. E tem a outra, a Lakshmi, que era lá do centro e acabou ficando comigo. E eu chego aqui assim, a Lakshmi é a que o Oliver é para brigar e brincar e brigar. A Sara seria a namorada. Então ele sobe em cima dela e mobiliza ela. Aí eu falo assim, Sara, dá nele. Ela se vira, dá nele e vai embora. Né? Mas eles estavam correndo para lá e para cá, ele atrás dela e ela fugindo e tudo mais. E isso em horário diurno. Porque os meus aqui, eles são noturnos. Os minhas não são noturnas. Se eu estou dormindo, elas estão dormindo. Elas vão dormir na minha cama, Ju. A tomada é ligada às 11 horas da noite e vai até 6 da manhã. Jura? Aqui as minhas não fazem isso, aí durante o dia eles são meio pagãozinhos, assim, eles estão mais relaxados, eles ficam andando um pouquinho, mas é a hora da soneca deles. Então, tipo assim, me deixa, me larga, eu como, eu deito e como, e assim o dia inteiro. Quando chega 11 horas... Dormem durante o dia, que eu sei, porque às vezes quando sábado e domingo, principalmente, elas ficam dormindo, mas elas não são de fazer bagunça à noite, não. Não, os meus são. Os meus aprontam. Os meus são atípicos. Eles são arteiros à noite. Então, assim, eles brigam, eles discutem, então vira e mexe de manhã, você percebe que alguém tá meio lesado, né? Tá meio mordido, furado, parecendo um queijo. Mas são gatos. Eles não são, é que nem eu falo, eles não tentam
não é não domesticar, mas eu não tento tirar a natureza deles. Então, eles têm a coisa de caçadores, eles têm a curiosidade nata deles, eles vêm brincar comigo quando eles Eu querem. tenho tela nas janelas e trouxe uma rolinha de fora. Trouxe uma rolinha aqui para dentro. Viva! Viva! Ela ficou quietinha, sem mexer. Eu falei, opa! Aí eu fui lá, peguei, aí ela se mexeu. Ela enganou eles ainda. Os três em volta olhando para a rolinha. Não, eu já salvei pomba da boca mesmo, de falar assim, abre a boca que vou querer tirar a pomba. Eu tirei a pomba da boca deles e falei, não vai comer isso agora. Entendeu? Não vai comer, não faz parte da sua comida. Me devolve a pombinha. E ele ficava bravo, tentando chocolate. Eu não chacoalha essa pombinha, porque eu vou salvar ela, a pombinha. Bom, salvei a pombinha. Ela saiu babada, mas sem machucado. Ele só pegou mesmo. Elas fingem que morrem. Elas ficam quietinhas. Então, como eu já sabia, eu consegui salvar sem nenhum acidente. Eles não são assim que nem... Para você ver, a tartaruga, quando eu coloco elas no chão para andar, elas vão atrás dos gatos. Elas gostam do gato. Para você ver como elas sabem quem é os gatos. Então, elas não têm medo, e eles também não. Eles gostam, eles põem patinha com almofadinha e tal. Mas o cachorro, a tartaruga não quer, não. Os cachorros, elas não aceitam. Agora, os gatos, elas gostam. Que interessante. Então, interessante. E elas saem correndo lá pro cantinho onde eles ficam, né? Que eles têm o cercadinho deles lá, o cafofo do Osama lá. Então elas vão correndo para eles lá na bagunça. Eu falo cafofo do Osama, o tamanho do cafofo. 5 por 5, acho que tem espaço pra caramba, né? 5 por 7. 5 por 7. Não, 5 por 6. Tem. Tem, e eles ainda pronto, eles querem ficar todos na máquina de lavar. Com tanto espaço, a máquina de lavar é a diversão. O point. Eles gostam de ficar chacoalhando. O point. Fora que eles ligam, né? A minha digital, eles conseguem ligar, eles apertam. Você tá feita. Já aconteceu de virar um dia eles lavando a roupa, eu secava a roupa, eles apertavam de novo. Eu tive umas 3 vezes isso, aí eu tive que colocar tampar de um jeito que eles não tocassem com os teclados dela, porque eles iam lá, eles achavam uma graça de fazer isso, entendeu? Sim, Vou tirar outra carta, vai. Manda bala. Espelhos. Tô falando que hoje não vai sair ambiente. Espelhos. Em que momento você usa o espelho? Aspirina do Feng Shui, né? Põe aqui tirando que ela não pode... ali que você vai tirar o olhar do Feng Shui. A única prescrição médica de não uso é que reflita você dormindo. É a única objeção. O problema é as pessoas aceitarem os espelhos como uma parte normal da casa. Eles são para atrair, para repelir, para ampliar, para clarear, para curar, né? Então, em muitos casos, o espelho é usado para tudo. Inclusive, quando você coloca o espelho atrás da cama para bloquear a energia de encanamento. Quando você tem um encosto da cama na parede de um banheiro, no caso, onde está o encanamento. Você tem uma parede do banheiro. Você tem que colocar atrás da cama. Aí você fala assim, se a pessoa não tem a cabeceira da cama, você tem que colocar na cabeceira que você coloca na parede. Se não tem, você tem que arranjar outro jeito de resolver o problema, porque não pode ficar. Sim. Mas o espelho para colocar atrás do fogão, para trazer prosperidade. Em 2 casos, trazer prosperidade, para duplicar as bocas do fogão como símbolo de prosperidade e crescimento, e para você corrigir uma posição negativa que você se encontra na cozinha perante a entrada do ambiente. Você não ficar de costas para quem está entrando, como uma forma de proteção. Por quê? Quando você está fazendo alguma coisa e você fica de costas para uma porta, a tua atenção não está focada 100% naquilo que você está fazendo. Então, esse é um dos motivos de você ter o espelho que você veja as entradas. Quando essa entrada está de costas... É o domínio.
Você tem que ter o No domínio. banheiro, a cura melhor é colocar o espelho na porta, um espelho grande, do tamanho da porta, para neutralizar o banheiro com relação à casa. Porque antigamente os banheiros eram na área externa da casa e nunca na área interna. Sim. Então, quando adaptou para a área interna, dependendo do lugar Interno. e da área do bagual, ele pode ser prejudicial. Vamos supor, que nem você falou, teu banheiro é na área da saúde. Aonde a tua saúde está ancorada? Num lugar que vai embora a energia toda, porque a água ela leva tanto energia ruim como energia boa. Então, é aquilo Sim. que a gente falou no começo, o fluxo é intenso. Então, você tem que controlar. E aí é aquele drama, porque no banheiro o controle de energia é através dos espelhos, através dos cristais. E não dá para você colocar cristal em todos os lugares e espelho em todos os lugares. Fica também um negócio muito estranho. Então você tem que saber como fazer para resolver o Fica problema uma sem coisa meio fazer um. hotel. Senão o pessoal vai achar que a bolinha de cristal é aquela de discoteca e vai achar que o espelho no teto é para coisas a mais e não funciona assim, né? Então você não pode. Então saber Exatamente. dosar, saber controlar para poder. Por isso que eu te falo, a importância de ter os espelhos, de ter plantas, de ter o cristal, ter gráficos de radiestesia, porque você faz tudo isso sem fazer um bordel, um motel, Sim, um lugar que não seja tão agradável de se estar. Porque geralmente a pessoa faz uma casa para ficar bonita e não para virar um salseiro, né? E o Feng exatamente. Shui, aquilo que eu aprendi. O Feng Shui é como se você fizesse um exame médico. Você não tem que sair por aí falando que você foi fazer um exame médico, né? Então, Para ver quanto é, tempo nós estamos aqui hoje, já temos uma hora, hein? Saideira, caramba, a gente fala, hein? Caramba! Eu saideira. pensei que você. Oi? Janelas e portas. Hum, Olha que Então. bonitinho. Bom, você já viu como casa americana é insegura? Você percebeu como é que não dá pra ficar numa casa daquela? Todo filme de É, terror, a casa tem um monte de janela pra tudo quanto é lado. Eu isso fico é verdade. imaginando o cara quiser entrar naquela casa. A pessoa tem casa até. É que lá é, de certa forma, um pouco mais seguro que aqui. Mas, imagina, a gente com um monte de janela numa casa, como é que seria? É segurança? É, os olhos e as portas são consideradas, aliás, as portas e janelas são consideradas os Os olhos e olhos a e a boca. boca Então, mas a gente da. não pode ter tanto olho e tanta boca, né? Pois é, também acho. Né? Então tudo tem que ser equilibrado. Cada ambiente tem uma janela de acordo Sim, proporcional com o seu tamanho. As portas têm que abrir os 90 graus ou mais. Não tem nada que atrapalhe a entrada, nada que sim, bloqueie. As portas, a gente ao abrir, dá de cara com alguma coisa agradável, não com uma parede seca, sem nada, porque você dá um backup no seu cérebro. Por isso que muita gente, quando acorda, fala que dá um branco, porque abre a porta do quarto e dá de cara com o corredor sem nada, que é onde eu peço para sempre colocar. Então, cada vez que você abre uma porta ou abre uma janela, você tem uma visão de alguma coisa agradável, né? sim. Então, possibilitar essa imagem é uma coisa interessante. Ah, mas eu dou com a parede do prédio, então coloque alguma coisa nessa sacada, As minhas nessa, janelas né? todas, como o meu apartamento é de frente, eu tenho as árvores do prédio. Então, eu tenho um abacateiro, tenho uma jaqueira e tenho. Então, é nas minhas janelas. Graças a Deus. Né? Porque senão você tá com o vizinho é sacanagem, porque você não tem A como única coisa é que tirar o fica vizinho mais dali. escuro, mas é melhor do que É que uma nem parede. assim, né? A gente fala de Feng Shui, mas o pessoal não entende. É que né, no conceito do Feng Shui, eles usavam isso para atacar os vizinhos, né? Os concorrentes. Então, Sim, telhados, portas e tudo mais tinham símbolos e coisas que eram para ou para proteger ou para atacar. Então, esse assustar. conceito a gente fala que não, mas acontece. A minha casa é numa curva aberta, então eu estou na parte da curva aberta. Então, já aconteceram. Antigamente tinha muita planta, que meu pai manteve. Depois meu irmão tirou tudo. Nesse período, é, teve 2 acidentes de moto que a pessoa entrou no portão. Ela derrapou e entrou direto no portão, na curva. E eu fui obrigada a colocar um baguá
na janela da sacada da casa, que dá de frente para essa curva, e aí parou de acontecer acidentes nesse local. Então, assim, na falta de ter plantas, árvores ou alguma coisa que te proteja, você tem que fazer uma cura que seja necessária. O pessoal acha muito estranho um negócio vermelho com um monte de risquinho preto e uma bolinha de espelho no centro. Mas, enfim, eu tenho que fazer para evitar que alguém se acidente ou para evitar problemas com a gente aqui, né? Então, todo cuidado com abrir e fechar as janelas, aquele lance de lubrificar, cuidar dos trincos, o que você vê, o que você cuida e o que você tem dentro da casa, você pode colocar um espelho na frente para trazer. Aí tem aquele detalhe, Silvia. Todo mundo coloca aquele espelho no hall de entrada, logo para dentro da casa, né? Que diz que é uma proteção. E eu levantei uma questão assim. A partir do momento que você tem uma porta, é como se tivesse um escudo. Vamos supor que você está na guerra. Se você abre o teu escudo, você concorda que você está com o teu corpo aberto? Não adianta você estar com uma armadura, você vai ser atacada? Sim. Então, o que acontece? O espelho dentro, ele se torna só decorativo, ele não vai te ajudar a proteger. Então, a tua proteção está para fora da tua porta. Antes de você entrar, antes da tua porta. Então, o baguá ou símbolos espirituais que você queira, plantas que te protejam, é nesse local que você tem que colocar para fora, para proteger, para criar um escudo. Porque a partir do momento que entra, você só vai ter como se defender e não mais como se proteger. Sim, exatamente. Né? Então, quando eu falo para o Depois, pessoal, no meio da porta, abriu a porta, não adiantou nada. Então, coloque em cima. Então, aquela ideia de colocou o espelho no hall, ele pode te ampliar, te trazer coisas bonitas que estão fora, de repente e tal. Mas se for uma questão de proteção, ele não é tão eficaz quanto o pessoal imagina, porque a partir do momento. Ninguém vai imaginar, é tipo assim, só no filme do Keanu Reeves, como é que é o nome? Constantine. Que o demônio ficou preso no espelho. Ele foi para um ritual, ele não entrou lá de bonitinho, ele se viu e entrou lá. Não, foi um ritual. Então não imagine que o espelho vai captar a energia negativa e ficar ali e acabou. Ela já entrou na sua casa, ela já participou da energia. Entendeu? Ela pode ter ficado uma parte ali. Tanto é que quando a pessoa entra com uma energia ruim e tiver uma planta, a planta primeiro absorver. Por isso, colocar samambaias de metro que o pessoal acha lindo, o melhor é sempre do lado de fora da casa, perto das portas, onde a pessoa tropeça com a planta, porque é ela que vai te descarregar, vamos dizer assim. Toda a planta que é com queda para o chão, né? São pendentes, elas descarregam a energia de quem está entrando, né? Dão uma limpada. Sim. Mas todo o cuidado vai estar entre a porta e a tua casa. O que entrar depois é para você. Aí você vai ter que limpar, vai ter que fazer os seus rituais para fazer toda a proteção. Estando fora, você já está controlando a energia. Então a pessoa talvez nem entre na casa, porque a energia acaba sendo bloqueada. Quem mais? Eu acho que não vai dar muito tempo mais. Nós já estamos às 1h10. E você viu que a gente não falou quase nada, né? Pois é, eu fico com medo de cair. Vamos marcar para o mês que vem uma outra? Vamos! Eu vou te passar, eu te passo a data. A gente coloca então, o resto das cartas. Eu te passo as datas e aí você escolhe uma data e a gente faz. Vamos. Tá? Aí a gente continua dando as dicas dos vários ambientes, o que a gente pode fazer para o Feng Shui. Dicas de uma vez por mês, olha que maravilha. Oi? A gente pode fazer uma vez por mês, né? Pode ser. Para mim não tem problema. Um tema a gente coloca em pauta 2 temas e as pessoas escolhem, a gente pode trabalhar em cima disso? Pode, sem problema nenhum. Já coloco antes, pessoal, escolhe nos stories, eu posso ir já colocando, escolhe o tema, nós vamos fazer Feng Shui que tal dia, e escolhe o tema, este ou este, para ver qual as pessoas e aquele que for mais votado a gente entra, porque assim, pelas minhas experiências em palestras e eventos, todas as vezes eu crio o tema para poder falar uma coisa um pouco variada do Feng Shui e acaba onde?
no fogão, no espelho, né? Porque é uma coisa que as pessoas têm muita curiosidade, quer entender como é que funciona. Então, assim, é legal a gente pegar temas que a gente consegue abranger de uma forma mais intensa, a gente faz um compêndio de uma situação e dali as pessoas vão conseguindo trabalhar. Porque uma delas, então vamos apesar já de deixar tudo... meio que já combinado assim no ar. Assim, quando as pessoas virem a live, elas já ficam sabendo, né? Peraí, deixa eu tirar a bonita daqui. Vai pro chão. A bonita quer aparecer, deixa a bonita aparecer. Ela sempre aparece. Ela é a única, a outra também às vezes sobe. Então tá. Então a gente combina sempre uma live uma vez por mês. Você quer qual? Primeira, segunda ou terceira ou quarta semana? Segunda semana, porque na primeira semana o pessoal ainda tá meio atrapalhadinho. Tá. Época de correria. Então a gente faz as lives sempre na segunda semana do mês. Eu te dou as datas até junho. A gente já deixa já pré-marcado até junho, tá? Junho. E aí cada mês cada vez que a gente faz a live, a gente joga os dois temas pro próximo e a gente vai trabalhando. Pra você aí, ó. O tio Lalau tá falando boa noite pra você. Tio Lalau? Fala, Laércio. O Laércio? Tá vendo. É o Laércio? O Laércio do Encanto. De numerologia, é ele. Ele lembra, acho que ele lembra de mim, né? Que eu trabalhei também na consciência. Olha lá, Laércio Viking, ele adora runas, ele adora o Maurício. Então, assim, ele viu meu... Olha lá, Silécios Viking. Abraço, Viking, exatamente. É ele mesmo. Ele agora é treinador de tênis. Viu? Ok. Agora ele é treinador de tênis da equipe Mirim de Santos, né, Laércio? Acho que é Santos que ele tá. Olha que mudança. Ah, tá, legal. Então vamos deixar marcado na segunda semana do mês. E eu vou pegar o tema, fica legal. Voltando nas runas, ó. Pronto. Então, a gente vai com os temas, fica legal porque eu posso pegar imagens, coisas que eu posso... Propaganda a gente vai começar a cobrar, viu, Laércio? Merchandise. E me curte, viu, Laércio? Me segue também no Instagram, tá? Que eu vou te procurar lá, vou te seguir. E a outra já está falando que precisa aprender runas. Legal. Então, assim, fica toda segunda semana, tá? E a gente vê 2 temas e eu vou falando os 2 temas, a pessoa escolhe. Fica legal, porque a gente pode colocar imagens e o pessoal visualizar uma coisa legal também. Apesar de a gente estar falando uma coisa mais leiga, mais solta, mais coloquial, não é? Mais dia a dia, mas a gente pode colocar uma coisa mais nível hard para o pessoal ver, né? Aí vai ser legal. Vai ser legal. Então tá, gente. Deixa uma mensagem final. Bom, vamos tentar começar 2022 com a energia um pouco mais leve, entender que a casa não é um peso, que a casa... mas o que eu tô te falando, entrar com uma coisa mais leve, né? Entender que onde você tá é o teu porto seguro, é o teu lugar de aconchego, cuidar dele é uma forma de se cuidar também, é uma forma de ter amor por si, porque a casa é o teu reflexo. Então, se a casa não tá tendo esse amor, significa que esse amor você não tá dando para si também. Então não adianta só colocar roupa bonita se o interior não tá legal. Então adianta a gente entender que aquele processo, aquele cuidado com a casa, você tá mexendo dentro do seu interior, dentro de si, e fazendo a sua própria cura, né? Ó, essa é a outra que quis vir aqui falar comigo agora. Olha que bonitinha. Dá a carinha dela. Oh, meu Deus, que cara de baba. É a cara de baba, mãe. A cara de baba. É a Lakshmi. É a Lala. Oh, meu Deus. Bom, aqui em casa todo mundo responde pelo nome, tá?
Oi? Você quer que eu pegue? Aqui tá todo mundo tem um nome normal e todo mundo atende pelo nome, entendeu? Um minuto só. Aqui É também. muito legal. O Maurício quer mostrar o ruivo para você. Ela Já atende pegando o como ruivo. Lakshmi, como Lala. Né, porque aqui Aí, ó. todo mundo tem. Todo mundo tem o nome, o E o apelido. diminutivo e o apelido. E todo mundo sabe o nome e apelido, tudo na boa, viu? Pensa que eles não sabem? Sabe. Sabe? Às vezes eu dou uma bronca de longe. Cadê o Às vezes eu ruivo? dou bronca de longe. Ele responde. Cadê o ruivo? O Maurício tá pegando o ruivinho, o pequenininho, o dengo da mamãe. Cadê o dengo? Cadê o dengo? Vem aqui, dengo de mamãe. Ah, ele é bonito. Não, ele não é bonito, não. Ó, 8 quilos de tamanho. gato. 8 quilos de gato. Quanto? Pai, tira a mão. 8. O Oliver é um frajola, ele deve ter por volta disso também. Meu, ele é muito gordo, cara. Ele é muito gordo. Vamos, Fala, Pandeirão. Olha. vamos, filho. Ó, o Tchau. Pandeirão, olha. Olha. Vamos, filho. É a Vamos. mamãe. Que beijinho, mamãe. Que beijinho, mamãe. Oi, Sil. Tchau, Sil. Oi, Maurício, tchau, Maurício. É igual minhas tartarugas de água. A ideia era que elas iam ficar desse tamanhozinho. Eu tenho 2 pratos dentro do aquário. Eu tenho são 2 dinossauros. Você precisa ver o estrago que elas fazem. Elas são muito Na danadas. próxima você vai mostrar as tartarugas. Vou. Sabe qual que é o Ok. detalhe? É que quando elas querem Ele comer, falou elas que é o chamam. Garfield. O tio Alá É meu falou que é o Garfield. Garfield. Ele só não é mais Garfield, porque a barriguinha dele é branca. Mas ele é o Garfield. Sim. Ele é folgado, ele é espaçoso, ele é teimoso e quer comer o que ele quer. E é o gordo. Sim, Gordinho, gordinho. é tudo certo. Mensagem Então final, tá, eu fico Vivi. com medo que cortem minha live aqui. Não corta, ultimamente o pessoal da live também tá estranhando. Tô ficando até quase 2 horas em live, sabia? É? Eu não sei o que tá acontecendo. Já peguei muita gente Mas também igual a gente. depende da quantidade de pessoas que você tem te seguindo, eles liberam um certo tempo de live. Ah, mas a gente vai aumentar isso, né, Si? Vai. Vamos aumentar. Tá bom. A hora que você quiser, Certo. só passar as datas, Então, a gente vai combinado. programar. Já pode colocar Em já fevereiro. segunda semana de fevereiro. Que dia Deixa eu que é? ver. Quarta-feira. Segunda-feira de fevereiro. Segunda semana. Dia 9. Dia 9? Então, dia 9 de Dia fevereiro, estaremos aqui com um E aí bate-papo você do coloca os 2 Feng Shui. tópicos e vambora. Vamos ver quais os tópicos que as pessoas vão ter mais interesse. Eu vou colocando nos stories para poder as pessoas votarem. Deixa uma página só dos stories, que nem um pessoal faz do YouTube. Você Sim, deixa só para uma caixinha de recolher as coisas e aí daí a gente consegue trabalhar. Para as pessoas votarem. É isso aí. Tá bom? Tá bom? Gratidão, Gente, obrigado pela pessoal. audiência. Tchau, Lalá. Vou mandar a minha bio também vou te buscar a tua bio e eu vou lá. Lá mandar minha bio sempre pra você. no top. Para você Para também, todos Tila. nós, para todos nós. Sucesso para todos nós nesses 2022. Um bom? beijo, Silvia. Obrigada Beijo, pelo convite. gratidão. Até Tchau. mais. Tchau, tchau.